Em todo o percurso da história da salvação, Deus sempre amparando e socorrendo os seus filhos e filhas, mas uma rebeldia tomava conta da mente e do coração de muitos que recusava em aceitar e praticar a palavra de Deus que conduz a vida plenamente. E desprezando a palavra de Deus, mergulharam no pecado da omissão, da insensibilidade. Mas mesmo assim Deus continua esperando a nossa conversão. E já anunciou por meio do profeta Daniel, que ali já contemplou os dias messiânicos. Quando então, ele diz que levantará Miguel, o grande defensor dos eleitos. Esse anjo nós sabemos que é Jesus. Só ele é capaz de salvar e redimir o homem e a mulher caídos no pecado. E assim, cumprindo o que o Pai prometeu, fez-se um de nós. E o profeta já visualizou também a grande tribulação que iria acontecer. E por que a tribulação? Quando sabem pelos magos o alvoroço que criou em Jerusalém e aos seus arredores, quando a notícia do nascimento do Messias. Porque ele veio pedir de nós conversão e mudança de vida. E nessa hora, a dureza de mente e a insensibilidade do coração fala mais alto. E ali aqueles repudiaram. E nós devemos abrir a mente e o coração para não cairmos nas mesmas mazelas, repudiar o ensinamento do Mestre e aceitar, praticar o que ele ensinou. E eis o que ele pede: converta e muda de vida. Renuncie o caminho do erro, retoma o bom caminho. E assim no capítulo 14 de João, versos 6, eu sou o caminho, a verdade e vida, não tem outro meio de chegar ao Pai senão por mim. E o caminho é praticar o que ele ensinou, é vivenciar com a sua palavra, é pô-la em prática, e assim permanece no caminho e não será extraviado. Praticando a palavra, permanece na verdade, porque a palavra é a verdade e Jesus é a palavra do Pai. Celebra a vida aqui e que se consuma no último dia, quando nós, por Deus, Criador, formos chamados em Cristo Jesus, no Espírito Santo. E agora, a decisão, Ele espera de cada um. Nós somos nossas escolhas e lógico que escolhemos a melhor parte, o nosso desejo é o céu, o nosso objetivo é o céu. Canalizemos todas as nossas forças nessa conquista. A santidade é conquista, não é privilégio, sempre falo assim. E assim, iluminados pela palavra de Deus, pela sua graça, nós vamos de cabeça erguida, confiantes, suplicando e buscando força na fonte, como nós meditamos no Salmo. Se tenho o Senhor ante os meus olhos, não vacilo. Nós não podemos descuidar. Sempre, sempre, Deus iluminando a mente e o coração,
e todas as nossas ações e atitudes serão louváveis, porque o Espírito Santo está nos conduzindo e deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo do Pai e do Filho. Ele nos fortalece para não vacilarmos na caminhada, nos dá a alegria da perseverança de praticar as boas ações do dia a dia. E assim, revestido dessa graça, nós não vamos nos intimidar de nada que possa acontecer, porque a nossa proteção está nesse Deus que nos ampara. E quando Jesus, então, faz aquela profecia, ela já se cumpriu nos anos 70 da era cristã, quando então Jesus, no domingo de Ramos, ali, começando a Semana Santa, e lá dentro em Jerusalém, no domingo de Ramos, ele dá uma paradinha e Jesus chorou. Porque ele chorou ao ver tanta insensibilidade, tanta dureza de mente e de coração, tanta rejeição. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, se te conhecesse aquele que pode te trazer a paz, mas isso está oculto aos olhos, porque a cegueira espiritual apoderar de vocês, habitantes de Jerusalém. Por isso dias irão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Não que Deus castiga, mas a ausência de Deus, o que de bom pode se esperar? Daí então um exame de consciência, fazer do nosso lar um santuário, para a família não ser destruída. Tantas famílias sendo destruídas e uma dor traz no coração da gente. Porque não tem espaço para Deus agir. Aonde não tem espaço para Deus, a destruição é total. E cumpriu a profecia de Jesus. Nos anos 70, Jerusalém foi completamente pisoteada, cercada, demolida, destruída completamente. E aquela Jerusalém que aqueles que já foram lá, o que nós conhecemos pela televisão, não é a do tempo de Jesus. Aquela do tempo de Jesus está ali uns 6 metros para baixo, porque foi subterrada e reedificada. E ele disse: esta geração não passará sem presenciar o que eu estou falando. E aconteceu. 27 anos depois, ou aliás, 33 mais 27, mais 37 anos a demolição. Cumpriu o que Jesus. Mas é um grito de alerta para nós aqui e agora. Aquilo que aconteceu nos anos 70 da era cristã pode acontecer novamente se a humanidade mergulhar nos mesmos caminhos percorridos pelos habitantes de Jerusalém. A indiferença, a rejeição a Jesus, o desprezo à palavra de Deus, o abandono consagrado. E presenciamos nos dias atuais um esfriamento espiritual, um conformismo com as imoralidades. Tudo é imoral. Uma música não faz sucesso se não tem cachaça, se não tem sexo. Nada faz sucesso se não tem a imoralidade ali no lugar. E do outro lado, às vezes, nós católicos aplaudimos e batemos palma, porque tornamos conformistas e comodismo toma conta. É hora de dizer não. Eu sou discípulo missionário do Senhor Jesus. Eu sou cristão, católico, apostólico, romano e tenho que ter uma postura de discípulo para que o meu nome não seja apagado no livro.
E quando esse nome foi escrito no livro no dia do nosso batismo, filho e filha de Deus ali registrado no livro de Deus, como disse a Sagrada Escritura, os que tiveram o nome escrito no livro serão salvos, porque comprometem ter comportamentos louváveis a Deus. Comportamento de discípulos missionários de Senhor Jesus, que não se conforma e não caia no comodismo e no relativismo, mas tem postura de um discípulo missionário que renuncia e denuncia, e que aconselha porque tem o dom do bom conselho. Não sai julgando e condenando, mas vai aconselhar alguém. Volta. Nessa atitude não é louvável a Deus. Filho, estes comportamentos ofendem o coração de Deus. Vamos voltar atrás. Vamos para a santidade e conquistar a santidade. Essa é a postura dos que têm o nome escrito no livro, que vive como batizado, testemunha o seu batismo, o seu discipulado não é jogado por terra. Assim sendo, assim também diz a Escritura, aqueles que ensinam o caminho da virtude terão o brilho dessa luz de Cristo que ilumina em todo o segmento. E aquele que tem a luz de Cristo brilha mais forte do que as estrelas, porque não existe uma luz mais forte do que a luz que é Jesus. Vamos deixar que a luz de Cristo ilumine todos os recantos mais tenebrosos da nossa vida, retirando o pecado, as trevas, que tudo se transforme em luz e resplandeçamos essa luz no nosso modo de agir e proceder, o bom exemplo, o bom testemunho. Então, ali diz, aqueles que ensinar as virtudes brilharão. Isso nos leva a refletir, eu quero esse caminho, eu quero viver nesse comportamento, porque eu quero resplandecer a luz que eu recebi de Jesus no meu batismo e resplandecê-la. Assim sendo, nós louvamos e agradecemos ao Pai por ter nos enviado o seu Filho, por ter nos redimido, ofereceu no seu sangue o sacrifício do sacrifício, um sacrifício indissolúvel, eterno e irrevogável da parte de Deus, o sangue que Jesus derramou na cruz. De nossa parte, Ele quer também uma coerência, que vivamos essa aliança de amor com fidelidade, com afinco, e não deixamos ela ser quebrada. E assim, aquele sacrifício que Ele se realizou no alto da cruz uma vez por toda, nós o renovamos em cada celebração eucarística. E aí está a grande graça. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, nós estamos renovando a aliança de amor, o sacrifício que Ele realizou no alto da cruz. E essa graça é tão grande, o seu sangue nos purificando e renovando a todos os momentos que nós arrependemos e buscamos viver essa vida nova. Que o Espírito Santo nos ilumine e conduz e nos façam perseverantes em praticar a palavra no dia a dia da nossa caminhada. Assim, nós vamos ter os olhos sempre fixos no Senhor e não vacilaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.